havia feito era bom. Com estas palavras do livro de Gênesis, quero acolhê-lo, quero acolhê-la nesta celebração de hoje. Acolhemos a você que nos assiste em suas casas, junto com a sua família, para uma celebração especial preparada pela ISLB Nacional, alusiva à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. É bom saber que toda pessoa é parte da boa criação de Deus, que toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. É bom saber que a vida se levanta com o sol e a sua beleza e diversidade nos acolhe com alegria. É bom saber que podemos nos reunir, celebrar o amor inclusivo de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É bom saber, teu viver não é tua própria invenção, e que respiras não é de ti que vem. É bom saber, teu viver foi plano de um outro alguém, e que respiras um presente é. Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol. Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional. Tu és tu és o tal, tu és tu. Saber, ninguém pensa, sente, age como tu. Não há sorriso igual ao teu aí. É bom saber, tem um jeito de olhar o céu que é teu, e teu segredo só tu vais gerir. Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol. Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional. Tu és tu és o tal, tu és tu. É bom saber, teu semblante nunca mais alguém terá, e os teus olhos têm um pouco de Deus. É bom saber, alguns bens existem com ou sem poder, e tua vida só a ti se deu. Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol. Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional. Tu és tu és o tal, tu és tu. Ao nos prepararmos para receber a palavra de Deus, para estar de corpo, mente presente em culto, queremos neste momento nos dirigir a Deus em oração. Aquietemo-nos, silenciemos e oremos a Deus. Amado, bondoso Deus, te agradecemos pela vida esta que recebemos de Ti
de Tuas mãos a cada novo dia. Pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ensines a reconhecer a nossa fragilidade, nossas necessidades, não como falhas ou limitações, mas como uma oportunidade de cuidado, de respeito, comunhão, gentileza e superação. Ó Deus, ensina-nos a olhar nosso próximo e próxima com os Teus olhos amorosos, de acolhimento, de cuidado, de amor. Nesse momento, nos preparamos para ouvir a Tua palavra, que ela encontre vidas dispostas a ouvir e vivenciar aquilo que Tu nos ensinas. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo, que são fonte de amor e acolhimento, nós dizemos amém. Leitura bíblica para esta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Evangelho de Lucas, o capítulo 11, os versos de 33 ao 36. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois, se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Até aqui, palavras de nosso Senhor. Amém. Lâmpada para os meus pés e luz para guiar o meu caminho é a Tua palavra, ó meu Senhor e meu Deus. Gente querida, espero encontrar vocês na paz de Deus e que este Deus, que nos anima para a vida, nos abra ouvidos e coração, e que a Sua palavra transforme os nossos passos, que a Sua luz ilumine a estrada pessoal e também comunitária. Eu me chamo Nádia Mara Dal Castel de Oliveira. Sou casada, tenho uma filha e um filho, e entre tantas coisas em minha vida, eu atuo como diácona aqui na comunidade Chapecó, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, oeste do estado. Fui convidada e desafiada pela coordenação de diaconia e inclusão da nossa ISLB para trazer uma palavra nesta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Ao convite, eu gentilmente agradeço. Ao desafio de falar sobre deficiência, inclusão e exclusão, me sinto de fato provocada e até incomodada. Nós, como igreja, Igreja Corpo de Cristo, agradecemos os passos já vivenciados nesta área, mas não podemos nos acomodar. De um lado, existe ainda muita resistência, porque é um assunto que não queremos falar. Porque ao tocar nele, já olhamos ao nosso redor e sem muito aprofundamento,
percebemos a inacessibilidade nas nossas estruturas e não enxergamos pessoas com deficiência, a tal ponto de achar que na nossa comunidade não existe pessoas com deficiência. Mas pior que isso é quando não resistimos, agimos com indiferença, até negamos, recusamos falar sobre isso, pois não é o assunto mais importante. Mais dolorido do que o olhar preconceituoso é a indiferença. Uma pessoa certa vez me disse: nada fere tão profundamente a alma de uma pessoa que a indiferença. Sentir-se excluído, sentir-se excluída é devastador, é cruel. E crueldade é algo que não cabe na Igreja de Jesus Cristo. Então uma pergunta se levanta e nos provoca, nos incomoda. Por que continuamos agindo assim, indiferentes ou resistentes? Mas eu vou deixar esta pergunta nos instigar um pouquinho e convido olharmos para o texto bíblico e ver nele luz para o nosso caminho. O texto bíblico não é um texto de cura. Melhor assim, a maioria dos textos que traz uma pessoa com qualquer deficiência, Jesus cura a deficiência. A pessoa retorna para a sua vida e para a sociedade sem a deficiência. Não me julguem mal. Não estou dizendo que a cura que Jesus fazia não era boa. A misericórdia de Jesus, a sua compaixão era extrema. Ele buscava transformar, sim, a forma das pessoas pensarem. Mas ele sabia da dificuldade e da dureza dos nossos corações. E sabia também do sofrimento que a pessoa com deficiência, em sua época mais ainda, sofria. Exclusão não só familiar, mas social. Não em função das limitações que a própria deficiência trazia, mas dos olhares de indiferença e preconceito que devastavam a alma, que as marcavam como pecadoras, sem fé, sem direito e até desgraçadas. Por isso, Jesus curava, restabelecia não só o espírito e a convivência social, mas, se possível, também o corpo. Mas hoje, precisamos com urgência olhar para a deficiência e para o conceito de cura de forma diferente. Hoje sabemos que a cura da deficiência não existe. A deficiência se impõe na vida da pessoa, seja desde o início da vida, seja por um acidente. E mais que isso, sabemos que ter e viver com deficiência não é sinalizador de pouca fé, muito menos de uma pessoa pecadora ou viver com limites. Pois pouca ou muita fé, toda pessoa está sujeita. Pecadores e pecadoras, todas nós somos. É condição humana. Sou justa e pecadora ao mesmo tempo, dizia Lutero. E limites? Me poupem. Quem não tem limites? Basta estar viva para possuir limites. Então, estas expressões não definem uma pessoa com deficiência. E é esta a reviravolta que temos que dar. Olhar para a pessoa com deficiência como pessoa, criação de Deus,
como pessoa criada à sua imagem e semelhança. Para Deus, toda pessoa é sua criação. E para Deus importa servir, com limites, com dons, com medo ou com coragem. Todas as pessoas são providas de vida que Deus concede. E assim, integralmente, com dons e com deficiência, são chamadas a servir. O texto bíblico fala que ninguém acende uma lâmpada para esconder. A luz serve para iluminar e ilumina se colocada à vista, se levantada. A luz de Deus brilha em cada pessoa. A luz de Deus brilha forte em nossos dons e também em nossos limites. Ela invade o nosso ser de forma completa, nada fica escuro. Ilumina tudo a luz de Deus em nós. O nosso ser, nós, com ou sem deficiência, eu e você, com nossos limites, somos pessoas chamadas a iluminar o lugar onde estamos. Jesus fala de nossos olhos, se bons, iluminam todo o corpo, se maus, ficam na escuridão. Jesus aqui não está falando da deficiência visual, não está falando da deficiência dos olhos. Ele está falando da nossa falta de consciência que nos cega, que nos torna resistentes e indiferentes, porque não queremos olhar. Quando a nossa consciência nos desperta, daí transformamos tudo ao nosso redor e as trevas desaparecem. Não tomar consciência da luz que toda pessoa possui e do chamado a iluminar que toda pessoa possui é permanecer na escuridão. Como Igreja Luterana no Brasil, fazemos parte de uma rede mundial que pensa a inclusão e é formada por pessoas com deficiência. A EDAM é esta rede e está ligada ao Conselho Mundial de Igrejas. A EDAM produziu em 2003 um documento muito rico, elaborado por pessoas com deficiência. Este documento traz questões teológicas fundamentais para refletirmos a questão da inclusão em nossas comunidades. O documento de 2003 dava enfoque na justificação da inclusão, como Jesus Cristo incluía todas as pessoas e como nós, como igreja, podemos seguir seus passos incluindo. Agora, a EDAM se reuniu e reformulou o foco do documento. Nosso olhar não é para explicar o porquê da inclusão. A essência da igreja é inclusiva. Sem inclusão, não somos igreja de Jesus Cristo. Nossa pergunta é outra. É aquela que deixei vocês pensando no início da nossa partilha da palavra. A pergunta que se levanta é: se Jesus nos ensina a inclusão, então por que tanta exclusão? Onde não aprendemos? Jesus nos ensina a inclusão. Agora é hora de iluminar a escuridão que a exclusão causa. É hora de criar consciência de nossos espaços e também de nossas atitudes excludentes, de ver e estudar junto com as pessoas com deficiência, saídas e ações inclusivas. Junto com as pessoas com deficiência. São duas mudanças. Não tematizar ou propor
qualquer coisa sem as pessoas com deficiência. Fizemos e pensamos com elas e não apenas para elas, como se elas não pudessem contribuir com dons e colocar-se também a serviço de mudanças. Em segundo lugar, sair da discussão do porquê da inclusão, porque isso sabemos, para a ação de pensar atitudes que transformam nossas comunidades num espaço acolhedor para todas as pessoas. Viver dons e limites a serviço. Este é o tema para esta semana. Vida é dom, é graça de Deus. E como ela nos foi dada, ou como ela vai sendo transformada ao longo de nossa caminhada, é vida para ser vivida. É vida a serviço da vida. Somos o que somos. Somos criação do bom Deus. E como somos, é igualmente graça de Deus. Pois onde há vida, não importa de que forma, há também chamado. Deus conosco caminha e conosco conta. Que a luz de Deus, que a luz de Jesus, o nosso Senhor, que a luz do Espírito Santo que brilha em nós, nos ajude a servir a este Deus em conjunto, com os nossos dons e com os nossos limites, e nessa inteireza dissiparmos as trevas e iluminarmos este mundo tão carente de gente que acolhe, que serve e que inclui. E que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça conosco e que a sua palavra transforme o nosso ser. Amém. No caminho alguém caído, sinto os passos cansados. O que eu faço, meu Senhor? Vem e mostra como amar. Deus, em tua graça, liberta-me do medo. Faça que meus passos encontrem teu amor, que eu saiba assumir o risco de ser próximo de alguém, que eu consiga buscar sentido e partilhar compaixão. Os clamores do caminho não escolhem ouvidos, que a palavra, meu Senhor, frutifique em ação. Deus, em tua graça, liberta-me do medo. Faça que meus passos encontrem
Uma das partes essenciais do culto cristão é a oração de intercessão. Nela nós colocamos diante de Deus todas as nossas gratidões e súplicas, tanto pessoais quanto comunitárias. Por isso, neste momento, nós queremos nos lembrar de situações de gratidão, situações de dor e sofrimento que nós estamos passando e principalmente lembrar de pessoas amigas, pessoas queridas, irmãos e irmãs na fé que de Deus necessitam neste momento. Por isso convido você para orarmos em conjunto. Deus de amor, nos colocamos diante de Ti nesse momento para agradecer e interceder. Te agradecemos porque Tu és um Deus fiel, amoroso, misericordioso e compassivo. Te agradecemos por todas as maravilhas que Tu tens operado em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que temos, pelo nosso lar, nossa comida, nossas roupas, dentre tantas coisas que nós temos, as quais muitas vezes nós não valorizamos. Por isso nós queremos Te agradecer, porque nós também temos certeza e consciência de que existem muitas pessoas que dessas coisas lhes faltam. Muitas pessoas não têm nem o mínimo para viver, ó Deus. Por isso, nós Te agradecemos por todas as coisas que nós temos em nossas vidas. Nós, neste momento, também queremos interceder. Interceder por pessoas amigas, pessoas queridas, irmãos e irmãs na fé que estão, de alguma maneira, em sofrimento. Te pedimos, Deus, olha para os nossos corações, escuta os nomes que nós lembramos neste momento. Intercedemos pelas pessoas que estão enfermas, que estão enfrentando alguma dificuldade nas suas saúdes, que necessitam de cuidados, tanto na saúde física quanto emocional. Lembramos de todas as pessoas que estão enlutadas, que ainda sofrem e choram a dor do luto. Lembramos em especial as famílias de Remy Robson e Kid Vivaldo Hensel. Que Tu possas, ó Deus, estar consolando essas pessoas, dando forças e ânimo para que atravessem este momento delicado de suas vidas com fé e esperança na ressurreição. Intercedemos pelas pessoas com deficiência, que muitas vezes enfrentam barreiras físicas pela falta de acessibilidade, pela falta de sensibilidade das outras pessoas e respeito para com as suas limitações. Intercedemos pelos seus cuidadores e cuidadoras, sejam eles pais, mães, irmãos ou outras pessoas da família, bem como profissionais, pois a rotina com os cuidados exige dedicação e pode ser exaustiva. Intercedemos pelos governantes, para que estes possam olhar para a sociedade de forma integral a partir das necessidades de cada pessoa. Intercedemos pela Tua Igreja, que nós, ministros, ministras e lideranças, membros em geral, possamos olhar para as pessoas com deficiência com amor e empatia, proporcionando suporte e apoio na fé em Ti e sintam-se verdadeiramente acolhidas. Assim, ó Deus de misericórdia, colocamos em Tuas mãos todos os nossos medos, anseios, dores, sonhos e alegrias. E agora, junto com outros irmãos na fé, oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fiquemos todos e todas na paz e na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Amém.